precisamos ouvir. Que o Senhor vai usar a tua filha de uma forma sobrenatural. Que o Senhor vai derramar sobre ela uma porção dobrada, papai querido. Da maneira que o Senhor venha tomar esta casa. Papai querido, é a liberdade no nosso meio. Meu Deus, vai tomando a tua mão, meus filhos. Leva os pensamentos deles cativo a ti. Meu Deus, que as tuas mãos, Senhor, venha se estender, papai querido, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, ó Pai. Já repreende todo o mal, toda retaliação, tudo aquilo que não provém de ti, meu Pai, que possa cair por terra. E o teu nome, Pai, venha ser glorificado nessa noite. E você recebe a serva de Deus com as palmas para o Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje meu pastor não quis me abraçar, irmãos. Opa. Aleluia. Glória. É forte. Glória a Deus. Amém. É que eu falo para ele que toda vez que ele começa a me abraçar muito, vem alguma coisa do meu lado. E ele estava muito assim comigo, porque eu não sou muito de abraçar, irmãos. E daí ele me manda um cartaz, né? Eu falei, entendi o porquê do abraço. Mas amém, Deus é bom. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra de vitória na sua vida nessa noite? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 21. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agradecendo a minha oportunidade, a confiança. Amém? Por cada um que se encontra aqui nessa noite presente. Livro de Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 14. Amém, igreja? Amém! Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abrão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Amém? A igreja pode se assentar? Uma palavra bastante conhecida, mas eu confesso que foi poucas as vezes que eu ouvi pregar sobre Agar. E é sobre Agar que eu vou falar nessa noite. Amém? Agar significa fuga ou fugitiva. E para você que não conhece a história de Abraão, um breve resumo, eu vou te contar. Abraão é chamado o pai da fé. Por quê? Porque Deus deu uma ordem a Abraão, mesmo ele sem conhecer, para ele sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que ele não sabia. Simplesmente ele teria que sair. E o Senhor prometeu a ele fazer dele uma grande nação. E diz que Abraão na época, ele obedeceu ao Senhor. E Abraão tinha sua mulher Sara, e Sara era estéril. E como que haveria haver uma grande nação de Abraão se Sara era estéril? Sarai na época, né? Então Deus fez uma promessa a Abraão. No capítulo 15 de Gênesis você vai ver, depois de muitas guerras, que Abraão já está travando e Deus aparece para animar Abraão e renova a promessa que dele, da semente dele, teria uma grande descendência. Só que daí passou algum tempo, já estava um tempo, eles estavam pelejando naquele lugar. Sarai resolveu dar uma ajuda para Deus, para que a promessa viesse a se cumprir.
E como ela fez isso? Naquela época havia um costume, quando a mulher era estéril, ela poderia pegar a sua serva e dá-la ao seu marido como concubina, para gerar um filho. E esse filho seria seu e do seu esposo. E aquela concubina era apenas uma concubina. E assim Sara fez isso. Agar era escrava de Sara. Ela deu Sara ao seu marido como mulher para que ela gerasse. Aqui eu já quero entrar no parênteses, irmãos. Quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele sabe o que eu e você precisamos e o tempo da promessa se cumprir. Deus, Ele não precisa de ajuda, porque quando nós colocamos a mão, muitas das vezes nós estragamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e demoramos a promessa na nossa vida. É verdade, Deus. E assim diz que Agar, ela concebeu. Só que ao conceber, Agar se esqueceu que ela era uma escrava. Ela foi usada como barriga de aluguel. Isso não é de agora, já existia naquela época. Ela foi dada apenas para gerar. A situação dela, Júlio, não ia mudar, ia continuar sendo escrava. E por um momento ela se esqueceu disso, porque ela achava que ela estava gerando um filho do seu Senhor, ela teria outros privilégios, seria promovida. Mas ela continuaria apenas sendo uma serva. E quando ela começou a se exaltar, isso pareceu mal aos olhos de Sarai. E essa se aborreceu com sua serva. E devido a esse aborrecimento, ela chega para o seu esposo e reclama da serva. E Abraão fala assim: a serva é tua. A serva não é tua, faz o que você quiser. E diz que assim, com o consentimento de Abraão, Sarai começou a humilhar Agar. E é onde Agar foge pela primeira vez. Agar não aguenta a humilhação de sua senhora e foge para o deserto. Nesse deserto ela fugiu. Ela não foi à procura de Deus, simplesmente ela queria sair da presença dos seus senhores. Mas nesse deserto ela teve encontro com o Deus que conhecia, com o Deus que tudo vê e que chamou ela pelo teu nome. Agar representa as mulheres desprezadas. Estamos na semana da mulher. As mulheres que são consideradas como nada, ou apenas como barriga de aluguel. Mulheres sem importâncias no dia de hoje, assim como homens também, que perante a sociedade não tem valor. Mas existe um Deus que não faz acepção de pessoas. Existe um Deus que viu aquela mulher no deserto e atentou para a sua aflição. E naquele deserto ela teve um encontro com o Senhor. Aleluia. E naquele deserto o Senhor renovou a sua esperança, transformou o seu desespero em esperança e lhe fez uma promessa. Ela já estava grávida e o Senhor falou para ela, que era o próprio Senhor através daquele anjo: você terá um filho, um varão, e o seu nome será Ismael. E o que significa Ismael? Deus ouve. E Deus fez uma promessa a Agar naquele momento, que diz que do filho dela também ele faria uma grande nação. Não importa que Ismael foi concebido através de um erro. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Ismael foi o fruto de um erro, mas ele não tinha culpa. Mas mesmo assim, o Senhor olhou para aquela mulher e o Senhor abençoou Ismael. E o Senhor fala também para ela que era para ela voltar e se humilhar. E quantas das vezes nós não queremos reconhecer que tomamos atitudes erradas e não queremos voltar atrás e justificar. Mas aqui o Senhor manda a Agar voltar e se humilhar perante a sua senhora. E ela obedeceu. Ela obedeceu a voz do Senhor. Ela voltou, se humilhou, cumpriu o tempo da sua gravidez e Ismael nasce.
E quando Ismael nasce, Abraão já tem a idade de 86 anos. E Ismael vai crescendo. E Abraão pensava que seria então a descendência dele de Ismael. Porque quando foi feita a promessa, ele falou que ia ser o servo dele. E Deus falou: não, é da tua semente. E Ismael, apesar de ter sido de uma forma errada, uma atitude que não, uma gravidez que não agradou a Deus, né? Porque foi filho da carne, não foi filho do Espírito. Meu Deus, aleluia. Foi planejado. A Sarai acreditou tudo na sua mente. Não vou dar a serva, ela vai ter um filho, vai ser meu filho, está tudo certo. Só que Deus não se engana, irmãos. Quando Ele tem uma promessa na sua vida, é na sua vida, é com você. E o propósito de Deus não era com Ismael, o propósito de Deus era com a semente de Abraão com Sara. Aleluia! E se passar um tempo, Deus visita Abraão novamente. E nesse encontro, Ele se revela como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Porque Abraão fala assim: como eu agora já 99 anos vou ter filhos. E o Senhor fala que Ele ia visitar Sara. Ele ia abençoar Sara, para Sara gerar. Só que o engraçado que eu estava lendo essa passagem, e muitas das vezes nós só mencionamos que Sara, quando ouve os anjos, numa outra vez que vai confirmar a promessa a Abraão, Sara riu. Mas no capítulo 17 você vê que Abraão ri. O homem que é chamado pai da fé, naquele momento, ele teve a sua fé balançada. Assim como acontece com eu e você. Muitas das vezes, diante das circunstâncias, das situações, nós temos a nossa fé balançada. Mas quando isso acontece comigo e com você, nós devemos pedir ao Senhor que venha renovar a nossa fé, que venha renovar a nossa força, a nossa confiança. Porque nós temos que crer. E crer é sinônimo de perseverar, é insistir naquilo que nós acreditamos. E Abraão riu naquele momento. Mas o Senhor, que Ele é misericordioso, grandioso, e fala para Abraão: Abraão, você riu, mas eu vou cumprir, porque é a minha palavra. É a palavra do Senhor que está sobre a sua vida. E Ele zela pela tua palavra. Então creia tão somente e espera no Senhor, que aquele que prometeu, Ele é fiel para nós. Não importa de que maneira vai ser, não importa quantos anos levar, mas a promessa há de se cumprir na minha e na tua vida. Se Ele e você crê nessa promessa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Deus muda o nome dos dois. Abraão passa a ser Abraão, pai de multidão, e Sara, mãe das nações. E no tempo determinado que o Senhor fala, Sara concebe. A promessa se cumpre. Isaac nasce. Isaac nasceu. Ismael já era adolescente, 13 anos. E diz que o menino ia crescendo, Isaac ia crescendo, e Sara muito feliz. Só que aquela ajudinha que ela deu lá atrás teve consequência agora. Que diz que numa festa que foi feita quando Isaac foi desmamado, diz que Ismael começou a zombar de Isaac. A discórdia na casa. Quando nós introduzimos no meio da nossa casa, no meio da nossa família, aquilo que não é para ser colocado, a consequência vem. Deus é justo, Deus é justiça.
Deus é justiça. Quando Sara afligiu Agar, Deus viu. Deus viu. Tanto que o nome de Ismael é Deus vê. Deus viu a injustiça que foi feita com Agar. Mas agora, Sara acha que não precisa mais de Agar. Não preciso mais. Agora eu tenho o meu filho. Agora eu tenho o meu milagre. Aqui fala dessa zombaria, mas ele tem tido muitas outras circunstâncias. Sara deve ter se lembrado de quanto Agar se exaltou. E agora Sara, que já tem o seu filho, ela fala para Abraão mandar Agar embora. E Abraão, mesmo Ismael sendo seu filho, ele manda. Mas por quê? Porque Deus visitou ele e falou para ele que ele pudesse fazer o que Sara tinha mandado, porque a promessa era sobre Isaac e não sobre Ismael. E aí onde nós chegamos no trecho que nós lemos, Abraão despede Agar e seu filho, e ela vai errante no deserto, com odre de água, um pão e o filho nos braços. Você já imaginou isso, irmãos? Você sair de um lugar onde o pai do seu filho é rico, poderia ter dado muito mais para ela, mas não. Diz que ele apenas deu um odre de água e um pedaço de pão. Deus é ruim? Não. Deus ia cumprir o propósito dele. Porque lá no deserto, quando Agar fugiu, daquela vez ela fugiu para o deserto, Deus visitou e fez uma promessa. Que através de Ismael seria gerada uma grande descendência. Só que agora ela é mandada embora, ela não foge. Então ela está numa situação pior do que a primeira. E ela se vê em desespero novamente. Só que ela se esqueceu que ela já tinha tido um encontro com Deus da outra vez. E diz que no seu desespero, ela coloca o menino debaixo de um arbusto e se afasta para não ver o menino morrer, e chora. E o Senhor, que é misericordioso, vai até ela novamente. Só que dessa vez ele contempla o choro do menino. Ele contemplou a súplica do menino e não o choro de Agar. Para Agar, simplesmente ele manda ela se levantar, pegar o menino e seguir diante, porque ele já havia feito uma promessa. Muitas das vezes nós queremos que o Senhor fique renovando, falando das promessas que Ele tem na nossa vida, e Ele não precisa disso, porque Deus Ele não muda, Ele não volta atrás. Quando Ele promete, é uma vez só, Ele cumpre. Nós nos esquecemos. Muitas das vezes nós nos esquecemos daquilo, votos que fazemos para o Senhor, e quando recebemos a bênção, não cumprimos o nosso voto, não cumprimos aquilo que nós falamos diante do Senhor, conquistamos a nossa necessidade. Cuidado quando você promete algo para o Senhor diante da sua dificuldade, porque Ele cobra. Ele é fiel para cumprir as promessas dele, mas também Ele é justo para cumprir, para te cobrar de você aquilo que você prometeu. Simplesmente manda ela levantar, e quando ela se levanta, diz que o Senhor abre os olhos dela e ela vê o poço. Eita glória! Aleluia. Muitas das vezes ficamos cegos diante das situações e não percebemos que em todo o tempo o Senhor está cuidando de nós. Aleluia. Em todo o tempo o Senhor está cuidando de nós. Foi falado aqui, foi profetizada a provisão. E muitas das vezes nós esquecemos, irmãos. Agar já tinha
tinha tido um encontro lá atrás com o Senhor. Uma mulher que era escrava, estrangeira, numa terra estranha, que foi usada como barriga de aluguel, agora foi desprezada, jogada para fora com o seu filho no braço e sem provisão. Mas o Deus da provisão, que tinha visto ela a primeira vez, viu ela agora. Aleluia. Glória a Deus. Glórias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei nem porque eu faço esboço que eu não consigo ler, mas está tudo certo. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Gálatas 4, versículo 22, para mim poder encerrar isso, que agora não tem o telão, né? Mas tudo bem. 4, Gálatas 4. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. É importante que você acompanhe essa leitura comigo. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22, diz assim: porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os dois concertos. Um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que nos dás a luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais das que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Somos filhos da promessa. Somos livres. Os escravos, eles não tinham escolha. Eles não tinham poder de decisão. Eles não podiam nada. Mas nós temos escolha. Não diz que Ismael foi um homem ruim, não. Ele foi abençoado, que deles foi feita uma grande nação. Apesar de que hoje em dia a descendência dele é inimigo do povo de Israel. Mas Ismael não era. Porque é um livre-arbítrio nas nossas vidas. Ou nós somos usados para o reino, ou nós somos usados contra o reino. Se nós somos filhos da livre, nós somos usados para o reino. Glória a Deus. Ismael e seus descendentes tiveram a escolha. E eu e você hoje também temos a escolha. O Senhor, Ele não veio para nós. Se o povo ao qual o Senhor veio não tivesse rejeitado, hoje nós não estaríamos aqui. Somos filhos adotivos, mas somos livres em Cristo Jesus. Temos o poder de escolha e nós escolhemos hoje estar aqui na presença do Senhor. Então, se você escolher estar aqui na presença do Senhor, então somente espere no Senhor. Que Ele há de cumprir sobre a minha e a sua vida as suas promessas. As suas promessas. Aleluia, Pai. Agar, escrava, fugitiva. E nós, quem somos no dia de hoje? Deus visitou aquela mulher, mesmo quando ela pensava que ela não tinha ninguém. O Senhor a viu. O Senhor cuidou dela e ela viveu a providência de Deus. Assim como nós temos vivido a providência de Deus. Então a escolha é sua.
nas suas horas difíceis, de que maneira você vai se comportar? Você vai duvidar da sua promessa? Ou você vai continuar e perseverar na sua promessa? A escolha é sua. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade. A sua Se coloque de pé. Aleluia. Alguém aqui afastado do caminho do Senhor? Alguém que ainda não aceitou Ele como seu fiel e único Salvador? Quer tomar essa decisão hoje? Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Pensando, Enquanto os levitas se preparam, eu te dou a oportunidade de você romper forte. Aleluia. Glória. glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.